Olá, amigo investidor! Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Felipe, primeiro, o que te fez entrar no mercado de ações? E me conta um pouquinho da sua biografia aí, né? Para chegar a executivo. Tem muitos amigos meus que são amigos, seus amigos também, e seu amigo também, e eles gostam muito de você. Você é um cara muito. O pessoal gosta demais de você, e eu acho que Pô, obrigado, Will. tivemos uma empatia no dia do aniversário do seu Luiz, que você estava aí também. É verdade. Fantástica também. Queria falar sobre sua formação. Ah, legal, Will. Eu sou. Pô, cara, e obrigado aí pelas palavras, muito bacana. A minha entrada no mercado, né, até falar um pouquinho antes do que a minha formação, ela se deu relativamente cedo. E aqui eu vou contar até um pouquinho a história, foi uma história de família, né? Eu comecei no mercado de ações por influência 100% do meu pai, né? O meu pai, que até hoje eu tenho como um grande ídolo na minha vida, é uma pessoa que eu admiro demais, que eu sempre... ele é uma pessoa que tem o bom senso muito apurado, Will, assim como o seu Barsi. E é sempre bom a gente conversar com essas pessoas, porque às vezes a gente tende a complicar demais no mercado e essas pessoas de mais idade veem as coisas com simplicidade que às vezes é invejável. Mas, enfim, a minha família, na verdade, o meu avô, ele teve uma distribuidora de aço. Uma empresa que ele começou do zero, na verdade. Ele era imigrante espanhol, filho de imigrantes e tal, montou essa empresa e a empresa passou a crescer de uma certa forma e eles distribuíam aço da Uzi Minas, da Companhia Siderúrgica Nacional e da Siderúrgica Paulista, né, a Cosipa na época. E, bom, foram anos muito prósperos da empresa tal. No final da década de 60, inclusive o seu Barsi sempre fala sobre o Decreto-Lei 157, não sei se você já ouviu ele falar sobre isso. Já ouvi sim. Antigamente você tinha essa figura do Decreto-Lei, né, que era uma espécie de lei, e eles instituíram um incentivo fiscal para você investir no mercado de ações. Então, tanto as empresas, as pessoas jurídicas, quanto as pessoas físicas podiam dedicar um pedaço do seu imposto de renda, não para pagar para o fisco, mas para investir no mercado. E a empresa do meu avô, né, que na época meu pai já estava começando a tocar, eles resolveram aderir a essa modalidade de investimento e passaram a investir parte dos lucros da empresa no mercado de capitais. E esse negócio foi indo, tal. Os anos se passaram, chegaram as privatizações da siderurgia, que inclusive na década de 90 foi o primeiro setor a ser privatizado, se eu não me engano, até no governo Collor. E a Uzi Minas foi a primeira empresa a ser privatizada, né? Então, essa empresa, que era uma empresa muito próspera, da noite para o dia, ela começou a se ver em dificuldades muito grandes. Isso porque as siderúrgicas, no momento que elas foram privatizadas, elas passaram a ter distribuidores próprios, verticalizaram a operação. Então, imagina o seguinte, de um dia para o outro, o teu principal fornecedor começa a concorrer com você. Então, foi isso que aconteceu. O negócio começou a ficar muito complicado, graças a Deus não chegou a quebrar porque eles não tinham dívidas, né? Mas, em um dado momento, eles olharam todos aqueles investimentos em bolsa que a empresa tinha feito e viram que isso valia mais que a empresa na época. Você vê que interessante, né? Como a bolsa no longo prazo sempre se prova como um bom investimento. Sem dúvida. E aí, o que foi decidido, meu pai decidiu fechar as portas da empresa e continuar no mercado, gerindo os próprios recursos, tal. E eu peguei ainda essa fase, ainda antes da empresa fechar. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem, eu tinha 10 anos de idade, 12 anos, eu ia com meu pai no centro da cidade, ali na rua Boa Vista. Meu pai investia por uma corretora chamada Talarico. E eu ia com ele na corretora. Eu sentava na mesa lá de operações, via tudo aquilo lá piscando, não entendia nada. Eu ia, às vezes, no aquário lá do pregão da bolsa assistir. Putz, então, era um negócio que me fascinava, absolutamente. Fui estudar engenharia,
né? Até por influência do meu pai, que também é engenheiro, mas eu sempre fui para um lado de empresas para trabalhar, né? Eu comecei trabalhando no setor automotivo, meu primeiro emprego, inclusive, foi na Mercedes-Benz, e era um emprego, assim, praticamente de chão de fábrica mesmo, sabe? Eu acompanhava, eu cuidava da logística um pouco no chão de fábrica, numa planta de produção de ônibus. Depois o tempo foi passando, eu fui para a GM também no setor, mas sempre dentro de empresas. E o que eu pensava na época era, a gente precisa, de alguma forma, ter uma renda, né? Eu ainda não tinha muito essa certeza sobre o mercado, mas eu estava entrando no mercado, eu tinha acabado de entrar, talvez. E aí eu falava, seria muito legal se eu tivesse uma renda previsível aqui para me suprir as minhas necessidades, dos meus pais também, né? Então pagar minhas próprias contas, tal. Então eu usava o salário para isso. A minha entrada no mercado efetiva, ela se deu em 99. Então esse ano eu tô completando 20 anos de mercado, né? Mas não foram 20 anos onde aquele comecinho era algo que para mim eu não entendia muito bem aquilo que eu estava fazendo, né? Então, os meus avós faleceram em 98. Em 99, o meu pai resolveu pegar um pedacinho de um terreno lá que meu avô tinha deixado. Ele pegou um pedacinho da venda do terreno, deu para mim ações da Vale, foi minha primeira ação na bolsa, e um pedacinho para o meu irmão. E eu esqueci lá. Então, assim foi a minha entrada no mercado, né, por influência na família, e eu levei um bom tempo para entrar nessa filosofia da carteira previdenciária. A gente pode até falar um pouco mais à frente sobre isso, mas foi basicamente isso. Continuei trabalhando em empresas e, em um dado momento, eu defini que eu não queria muito ficar só nesse setor de engenharia, né? Então, eu acho muito importante, até para o pessoal que está vendo a gente, dá para você investir na bolsa trabalhando, fazendo como algo em paralelo. Você não precisa ter dedicação integral, mas para isso é muito importante que você se prepare, né, Will? Então, eu fui fazer um MBA, eu fiz um MBA nos Estados Unidos, no MIT, e eu fiz esse MBA muito para ter uma noção profunda de administração, de finanças, que são coisas que não necessariamente vão te ajudar, às vezes, para você saber a hora certa de comprar, tal, porque o mercado, às vezes, o valuation não é tudo, eu gosto de falar sempre isso, né? Mas, por outro lado, é interessante você entender qual que é o funcionamento de uma empresa. Eu acho muito importante você entender, uma empresa ela é composta de áreas. Dentro da empresa você tem a área de operações, de finanças, de marketing, de vendas, de produção, de RH, e tudo, como tudo isso se conecta, né? A empresa é um organismo vivo, e quando a gente está na bolsa, a gente tende muitas vezes a esquecer sobre isso. Então é importante sempre se relembrar disso. Voltei do MBA, trabalhei em consultoria estratégica numa empresa chamada Booz Allen, Booz Company, e lá eu tive contato com várias áreas, várias indústrias também. Fiz algumas coisas com petróleo e gás, fiz algumas coisas no varejo, indústria de base, e o meu último cargo na indústria eu tive no Burger King. Eu trabalhei para o pessoal do 3G, né, do fundo 3G, eu trabalhava para a corporação, e eu, no Burger King, eu cuidava de vendas e marketing para a América do Sul. Cuidava de 7 países na América do Sul. E aí foi quando eu decidi, eu falei, o mercado é o que eu amo fazer. Para mim, isso sempre foi muito claro na minha vida, eu sempre gostei muito, mas eu usava o meu salário de empresa para suportar essa estratégia de investimento, né? Então, eu acho que esse fluxo de caixa sempre entrando é importante, às vezes, quando você ainda não tem uma musculatura forte no mercado. Eu vejo muita gente, por exemplo, abandonando tudo para ir viver de mercado. Não existe isso. E começar a construir a carteira do zero, né? Então, você viver do mercado e construir a carteira ao mesmo tempo. É uma coisa muito complicada. E eu não recomendo isso de forma alguma. Eu acho que as nossas histórias são mais ou menos parecidas. Não, lógico, eu não tenho o know-how que você tem. Imagina. Né? Mas eu pensava do jeito que você pensava. E queria ter algo passivo e querer continuar trabalhando.
mas na minha humildade, eu nunca tive e nunca tenho a capacidade de gerir mais gente. Eu acho bonito quando, por exemplo, um cara tem uma rede de alguma coisa. Eu poderia ter esse perfil, mas eu não consigo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o máximo de força no que eu sabia, que era ter as vendas dos ovos, ter a linha, ter a loja e colocar tudo no mercado de capitais, entendeu? Porque eu me sentia realmente inapto para controlar pessoas. Eu sou muito bom demais, então não dá, entendeu? Eu não consigo. Então, na minha empresa se eu tenho que levantar, eu vou lá e faço, entendeu? Então, é bem legal isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.